Fala aí, galera do YouTube, professor Roberto Stabile, mais uma vez com vocês. E ó, galera, passou o dia de humanas no Enem, foi ontem, fizemos a correção da prova para você. Na verdade, corrigimos algumas questões de geografia, colocamos as nossas observações sobre a prova em si. E como a maioria, né, dos comentários que a gente ouviu falar no Sisu sobre o Enem, muito sobre a questão da cultura, da sociedade, uma prova importante em si. Hoje, nós trazemos aqui nesse vídeo quantos alunos faltaram no Enem. E o número, galera, é absurdo. Mas, Roberto, ano passado, quer dizer, aspas, janeiro de 2020, foram 50% de faltas. Sim, auge da pandemia, tudo isso. No primeiro dia, nós temos uma média aproximada de, vamos colocar, 25%. No Enem digital, 50%, mais de 50%. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos esses números e colocamos por estado. O seu estado vai estar aqui. Será que o seu estado teve mais ou menos falta? Dentre todas a comparação dos estados no Brasil, o seu estado foi um estado muito faltoso ou pouco faltoso? Como é que isso interfere na sua vida? Como é que isso interfere literalmente, né? Você que fez a prova, o primeiro dia, está lá, vendo a correção, vendo como é que foi a redação, o tema da redação influenciou e etc. É bom sempre, quando a gente monta estratégia para o Sisu, e aqui a gente faz muito isso, vai acompanhar você até o último dia do Sisu, a gente pega quem são os faltosos, o que aconteceu, como é que foi a falta por estado. Isso é muito importante, tá, galera? Isso é muito importante mesmo, porque isso define também a relação candidato-vaga. Isso não tem jeito. Mas, Roberto, o cara pode escolher outros estados? Sim, mas dificilmente ele sai do estado dele para fazer, por exemplo, nutrição num estado muito longe do seu estado, só se ele tiver parentesco ali. Então esses números são bem pontuais mesmo. Mas vamos lá, vamos para o número de alunos faltosos por estados. Então vamos colocar aqui, ó, já começamos pelo seguinte, ó lá, primeiro dia, número de faltosos. Lembrando o seguinte, galera, amanhã eu estou colocando um vídeo aqui, tá? Explicando o pessoal que faltou por alguma doença ou alguma questão relacionada a determinadas áreas que tiveram problemas em relação à falta de luz, questões intempéries, principalmente do clima, também vai nesse mesmo cenário pedir como se reaplicação da prova. Então você que está preocupado com isso, a gente vai falar um pouquinho sobre isso amanhã. Bom, já colocamos ali o seguinte, coloquei o Amazonas como o estado que mais tivemos faltosos. Foram 40% de faltosos no estado. São 31 mil pessoas aproximadamente, né? 31.500 aproximadamente. De 77 mil que foram fazer a prova. Aí, Roberto, você tem como saber se esse aluno faltoso é o aluno que acabou o ensino médio, se não acabou? A gente vai falar muito isso na semana que vem. Depois que tudo estiver fechado, a gente vai falar sobre todos esses assuntos na semana que vem. E é claro, vamos falar sobre o Sisu, quais são as universidades que vão entrar no Sisu e etc. Bom, considerando aqui a nossa análise, os estados, né, a região que menos tivemos falta foi a região do Nordeste do Brasil. Os estados do Nordeste estão de parabéns, pouquíssima falta, quer dizer, abaixo da média, né, dos 25%. O estado que teve menos faltas foi, se eu não me engano, foi o Rio Grande do Norte, tá? Se eu não me engano, com 21,7% de falta, que é assim, não vou falar que é previsível, mas a gente está falando do primeiro dia, galera. Tem muita gente que não vai no segundo também. Foi mal no primeiro, achou que a redação era ruim. Então, a grande questão é essa. A gente está observando como é que está medindo essa temperatura em termos de alunos em cada estado. Então, você vai ver lá, Acre, Alagoas, você vê a quantidade de faltas, elas estão variando. E aí, por exemplo, Goiás, 32% de falta, número significativo. São 40 mil faltosos, de 127 mil inscritos para fazer o Enem. Roberto, pode ser treineiro? Pode ser treineiro, mas também pode estar nesse número alunos que precisam fazer a reaplicação e alunos que realmente deveriam fazer o Enem, mas não foram, chegaram atrasados, etc. Nós tivemos a história triste da menina que estava amamentando e não conseguiu chegar. Então tem muita coisa aí para a gente falar, tá? Agora, é importante sempre analisar números em estados onde você tem uma oferta muito grande de vagas. Eu penso muito nisso no Sisu, principalmente a galera que vai fazer medicina.
Tá? Olha só, Minas Gerais. Então, Minas Gerais, por exemplo, são 294 mil candidatos inscritos, né? E nós tivemos aproximadamente 25% de faltas. São 72 mil faltas. O número é significativo sim, tá, galera? O número é significativo sim. Então é importante você analisar e falar, opa, Minas Gerais tem uma grande quantidade de universidades e uma grande oferta de vagas, o número de faltas foi significativo. Tá? Você vai olhar ali, existem estados, por exemplo, o Amapá. O Amapá não libera vagas para o SISU, pelo menos a Universidade Federal não liberou, né, nesse ano, no ano de 2021. Talvez 2022 possa liberar. A gente vai ver os termos de adesão e nós vamos falar isso tudo para vocês. Mas também, olha só, o número de faltas foi bem considerável aí, 28,9. Tá? Então, assim, existem estados que, por exemplo, não tem liberação de vagas pelo SISU, Distrito Federal, por exemplo, que tem lá a UNB, mas a UNB utiliza as notas do Enem para o seu ingresso. Então, isso também é importante. Então, você tem o número de vagas significativas, o número de faltas, nem sempre nessa comparação. Para a gente passar para a segunda parte, então nós temos aí, por exemplo, o Rio Grande do Norte, como eu tinha comentado, foi o menor índice de faltas, tá? Nós tivemos 21%, e aí muita gente chega para mim e fala assim, Roberto, você não acha que esses números são números elevados? Esses números são os números comuns no Enem, porque nós temos muitos treineiros, muita gente que fez já o Enem, que de repente já está na faculdade e nesse dia não quis fazer, então acontece muito isso. Então esse contexto é um contexto muito ligado ao próprio Enem, tá? Então é uma questão importante da gente relacionar aí. Aqui eu chamo a atenção para o Rio de Janeiro, com 25% de faltas, tá? Um número significativo também, assim como eu levo em consideração também São Paulo, tá? Que teve um número mais baixo. Foram 100 mil faltas aproximadamente, considerando que São Paulo são pouquíssimas vagas também. Você tem um número muito grande de candidatos, muito mais do que Minas Gerais, mas o número de vagas para São Paulo é mínimo, tá, galera? Porque muitas universidades de São Paulo fazem o seu vestibular independente. E o que me chama a atenção são os 775 mil candidatos faltosos nesse primeiro dia. Como eu falei no início do vídeo, a gente vai falar amanhã o que você precisa para reaplicação. Roberto, eu estava passando mal, eu estava com determinada doença, estou com determinados aspectos, a gente não pode falar muito aqui, e aí eu posso literalmente falar sobre me candidatar à reaplicação, dependendo da condição, sim, a gente vai comentar isso tudo amanhã. E aí, galera, observação nas áreas que você quer, a gente vai falar sobre curso, a gente vai falar sobre tudo o que você precisa saber do SISU. Tudo o que você precisa saber do SISU, a gente vai falar aqui. E aí, a observação maior são nos estados. E aí eu chamo a atenção também, olha só, Rio Grande do Sul, 24% de falta. Também tem um número de vagas bem considerável e é bem importante também falar do Rio Grande do Sul, que é uma região onde você tem muitas vagas para medicina. Uma outra coisa é Roraima, tá? E Rondônia, que são estados que liberam pouquíssimas vagas, tá? Muitos não utilizam notas para o SISU, por exemplo. Rondônia, se eu não me engano, em 2020 não utilizou nota para o SISU, mas utilizou a nota do Enem. Se eu não me engano, a Unir utilizou a nota do Enem. Então é importante a gente analisar isso também, tá bom? Bom, esses são os números, galera. Para mim, chama muito a atenção esses números devido principalmente nesse período onde a gente está tentando sair da pandemia, muitos já tomaram a segunda dose, nós estamos numa situação já diferenciada. Então esse contexto mostra que ainda mantemos o número de faltas bem significativas do Enem no primeiro dia. No segundo dia também nós vamos fazer. Aí no segundo dia nós vamos fazer uma série de vídeos mostrando tudo isso. E aí nós vamos começar, a partir da semana que vem, toda a preparação para o SISU. Tudo que vocês precisam fazer para o SISU você vai encontrar aqui no canal. Aproveita, se inscreva no canal, ative o sininho, dê lá o joinha pra gente. E até amanhã, próximo vídeo, onde nós vamos falar um pouquinho dessa reaplicação que vai acontecer em janeiro, tá, galera? E depois, possíveis datas do SISU e entre outras ofertas, liberação de notas, etc. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.